Olá galera, tudo bem? Estamos hoje aqui na nossa segunda aula sobre da disciplina de análise de alimentos. E na aula passada a gente falou então sobre a redução da amostra, né, a amostra bruta para a amostra de trabalho de laboratório. Então, eu quero saber se alguém se lembra da aula e o que ficou faltando da nossa aula. Se todos assistiram, tanto a aula teórica quanto a aula prática, vão saber que ficou uma pegadinha do malandro aí na história, né? Então, depois de todo aquele trabalho que a gente teve de reduzir a amostra para a amostra de trabalho, a gente tem que identificar essa amostra, senão, caso contrário, ela se perde e eu não sei o que é essa amostra, de onde ela vem e para que ela vai ser utilizada. Então, eu preparei aqui a identificação, né, que se refere então a uma amostra de arroz polido. Ela foi trabalhada, né, e será analisada por mim, né, então eu coloco sempre o nome do analista, da pessoa responsável pela amostra, o dia do preparo dela e o descarte. É bom também colocar, por exemplo, se essa amostra ela se refere a um TCC, se ela se refere a uma prestação de serviço, aonde ela foi coletada, se isso é uma informação importante. Então, nunca deixem de identificar essa amostra, de colocar uma etiqueta, um nome para ela, para depois você conseguir fazer essa rastreabilidade e trabalhar com a amostra direito. Então, a amostra identificada adequadamente, a gente vai então iniciar o processo de preparo dessa amostra, né? Então, como que eu vou preparar a amostra? Eu posso usar ela assim, por exemplo, o arroz em grão? Posso, é muito fácil usar, mas eu vou fazer algumas análises que elas não vão ser tão eficientes a ponto de que eu tenho um resultado representativo. Por exemplo, se eu for extrair lipídios dessa amostra, um grão inteiro, provavelmente eu não consigo extrair toda aquela gordura que está ali para depois quantificar. Se eu for fazer umidade, talvez eu tenha que deixar o dobro do tempo na estufa até que ela chegue num peso constante. Então, são detalhes que fazem muita diferença na hora do resultado final. Então, o processo mais comum que a gente tem para o preparo de amostra é a moagem. Então, aqui temos vários moinhos que eu vou mostrar e vou explicar para vocês. Então, e a gente tem mais um outro moinho que está num outro espaço aqui no laboratório. E a gente pode fazer também moagem em liquidificador, em grau e pistilo, que eu vou mostrar também lá no laboratório de análise quando a gente voltar para lá. Esses moinhos aqui, eles ficam na sala de moagem do laboratório 113, aqui do bloco 1. Então, a gente sempre fala que podem ser feitos uma moagem mais grosseira, em que as partículas ficam um pouco maiores. E aí, essa moagem grosseira eu posso fazer no liquidificador, eu posso fazer nesses moinhos mesmo. E depois eu posso fazer uma moagem mais fina, dar um refinamento nessa minha amostra, dependendo, claro, da aplicação que eu vou dar para ela. Eu preciso de uma amostra extremamente fina para que eu consiga ter uma extração muito boa. Eu preciso de uma amostra muito fina para mim poder aplicar um produto, né? Se eu moer um arroz uma vez só, ele vai ficar textura arenosa. Eu vou aplicar num bolo, num cookies ou num pão, vai ficar difícil de comer, parece que eu vou estar comendo areia. Então, eu geralmente, para esse tipo de aplicação, eu passo essa amostra 2 vezes no moinho, eu moo ela 2 vezes, e aí ela fica um pó bem fininho, que parece até um talco, um pó de arroz, né? Eu sempre falo que antigamente, quando as mulheres passavam pó de arroz no rosto, provavelmente era um arroz duplamente moído. Então, a gente vai fazer isso agora. Eu vou usar nosso moinho de martelo para fazer a moagem. Mas antes eu vou mostrar a diferença entre um moinho e outro. Então, aqui a gente tem moinhos de martelo e moinhos de faca. Posso usar moinho de martelo para cortar a amostra? Não. Ele geralmente quebra a amostra pelo impacto. Vocês estão vendo? Ele tem um rotor aqui. Esse movimento do rotor é o que vai fragmentar a minha amostra. Ele não tem nenhuma faca, ele tem uns acessórios aqui do lado que ajudam a amostra a ficar, esse rotor bater entre a amostra e o acessório aqui e fazer a quebra da amostra. Então,
ele fica um espacinho entre a carcaça e o rotor justamente para não aquecer demais, mas mesmo assim ele aquece bastante. Então esse tipo de moinho, ele aquece bastante a amostra. Se eu tenho uma amostra que é sensível, que não pode sofrer aquecimento térmico, que está lá guardado no freezer com todo cuidado, eu não recomendo que você use esse tipo de moinho. Então existem outros moinhos para amostras que não podem ser aquecidas. Existem alguns moinhos até que são refrigerados e passa água, circula água gelada neles para justamente preservar essas amostras mais sensíveis. Então, o moinho de martelo, ele tem um sistema de fechamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de operar ele para não se machucar. A alimentação é aqui por cima. Eu coloco a amostra aqui. Geralmente eu não coloco a amostra com o moinho desligado. Eu ligo ele, fecho aqui, né? Fecho o moinho, coloco a amostra e vou liberando aos pouquinhos, né? Vou fazendo com que a amostra vá entrando no moinho devagar, para não entupir ele, para não forçar muito ele. Porque no momento que eu coloco uma carga muito grande de amostra, ele fica muito pesado, ele aquece demais e pode até danificar o moinho. Então aqui do lado, eu já vou mostrar, ele tem um controle de velocidade do rotor. Então eu consigo regular isso também, o rotor, né, essa parte aqui, essa quebra da amostra, eu posso girar ele mais rápido ou mais devagar. E aí eu posso ter nesse moinho várias peneiras, né? Então eu tenho uma peneira um pouco mais grossa, tenho uma peneira um pouco mais, essa aqui é do outro moinho, e uma peneira um pouco mais fina. Então essas duas peneiras aqui, se eu for fazer uma moagem grosseira, eu uso essa peneira, que ela vai aqui, né, na saída antes da amostra, a amostra está sendo moída, né? Antes dela ir para o meu potinho, para o meu frasco coletor, ela vai ter que passar por essa peneirinha. Então quanto mais fina é a peneira, mais tempo a amostra aqui, mais ela vai ser aquecida. Por isso que é recomendado então fazer essa moagem dupla, né? Primeiro passo no moinho com a peneira mais grossa, depois que a partícula já está fininha, passo de novo com a peneirinha mais fina para ter a moagem refinada, né? E aí é só trocar aqui e passar de novo. Então essa passagem, essa segunda passada no moinho facilita o não aquecimento da amostra, né? Tá, e o que diferencia um moinho de martelos para um moinho de facas? Esses dois aqui são moinhos de facas. A diferença é o tamanho deles, o funcionamento é o mesmo. Então, o que a gente tem aqui no moinho de facas? Diferente do de martelo, o rotor dele, ele é uma faquinha. Então, ele é afiada e ele vai girar e vai cortar a amostra. Então, se eu tiver amostras que são um pouco mais maleáveis, talvez seja interessante usar um moinho de facas. O moinho de martelo funciona bem para todas as amostras secas. Mas se eu tiver alguma que é um pouco mais maleável, por exemplo, um capim, alguma coisa assim, o moinho de martelos não vai funcionar muito bem, porque ele vai esmagar e aquele capim não vai moer muito bem. Por exemplo, uma erva mate, que eu trabalho muito com erva mate, talvez seja mais interessante usar os moinhos de facas. Então, essa é a grande diferença entre os dois moinhos, né? E aqui eu tenho também o mesmo sistema, peneirinha fininha, para que a gente tenha amostras fininhas, peneirinha maior para que eu tenha amostras com granulometria maior. E o mesmo vale para esse outro moinho. A diferença é o tipo, o tamanho da peneira, mas a gente geralmente tem duas peneiras aí para fazer a moagem. Esse aqui ele tem um sistema de fechamento um pouco diferente. Ele sai totalmente a tampa. Essa tampa aqui ela vaza bastante pó na beirada, então quando uso esse moinho eu tenho que encher ele de fita para não virar um poeirão no laboratório. E eles estão aqui nessa sala aqui no laboratório 113, justamente porque é um espaço pequeno e mais fácil de limpar, porque senão eu vou ter que limpar o laboratório inteiro. Por falar em limpar, a parte mais difícil e mais complicada nesse processo é a limpagem, a limpeza, né, a lavagem desse moinho entre uma amostra e outra. Nunca
você pode moer 2 amostras diferentes sem limpar impecavelmente esses moinhos. Antes de começar, você também tem que estar com ele limpo, lindo, maravilhoso. E aí depois você faz o seu trabalho, moe, limpa tudo de novo e aí passa para a próxima amostra. Muitas vezes demora 5 minutos para moer e 5 horas para limpar. Então essa é a grande dificuldade ou grande atenção que vocês têm que ter na hora do preparo de amostras. Então eu vou começar a moagem aqui, vou moer o nosso arroz que a gente já cortou ele primeiro e depois vocês vão ver o que eu estou falando. Vocês vão identificar facilmente a minha recomendação da limpeza. Eu vou colocar a peneirinha mais grossa, porque ela acaba que eu vou ter uma moagem um pouco mais rápida. O moinho está limpinho, pronto para ser usado. Então agora eu vou mostrar aqui do lado o detalhe da operação do moinho. Então, turma, aqui por garantia, né, a gente dá uma limpada no moinho, dá uma verificada se está tudo limpo. Então aqui a gente tem um botão de liga e desliga geral, né? Ele é 220, sempre a gente tem que conferir a voltagem dele antes de operar. Qualquer equipamento a gente confere e coloca na tomada certa, que a gente tem equipamentos tanto 110 quanto 220 aqui no campus, né? Então aqui eu liguei na chave geral, ele tem alguns comandos, né, de sentido de rotação do rotor, mas geralmente a gente não mexe nisso, a gente só liga ele já começa a acelerar. Não sei se vocês escutam o barulho dele, né, mas ele está girando bem devagarzinho. Eu não consigo abrir e mostrar agora, porque quando eu abrir ele se desliga, né, então é sistema de segurança. E é quando eu vou girando esse botãozinho aqui, aparece então a velocidade que vai aumentando. Então eu geralmente deixo ele numa velocidade bem rápida para ser mais eficiente, né, na moagem. Então eu vou deixar ele ligado rápido e vou adicionar a amostra. Minutos, né, moendo, eu já tenho então a minha amostra fragmentada. Eu tenho aqui mais ou menos uns 150 gramas, um pouco mais, 200 gramas de amostra. Então eu não moí tudo, mas aí a gente vai fazendo em parcelas. Então aqui a gente vai ver que eu tenho uma farinha. Ela não é muito fina, porque eu não usei a minha peneira mais fina, mas ela já, esse tamanho de amostra já é suficiente para seguir nas nossas análises. Se eu fosse querer, por exemplo, fazer um biscoito e tudo mais, eu teria que passar na peneira mais fina, mais uma vez, para não ficar tão arenoso assim, né? Então, ele tem uma textura bem de areia nesse momento. Feita a moagem, então agora a gente vai para a parte mais legal do processo, que é a limpeza. Então é isso que eu estava me referindo no início da aula, né? E a gente passa muito tempo nesse processo. Eu tenho que desmontar 100% do equipamento, da parte desmontável, né? E limpar. O rotor eu não consigo tirar, mas eu tenho que limpar entre os martelos dele e também no fundo. Eu desmonto a peneira e eu desmonto aqui embaixo também. Então, o pincel e o aspirador de pó vão ser os seus melhores amigos de agora em diante.
parte mais divertida do processo vai ficar com a Andressa. Ela vai fazer a limpeza aí do nosso moinho e ficar pronto para a próxima amostra. Então o moinho tem que ficar impecável e pronto para não contaminar, né? Não promover uma contaminação cruzada entre amostras. Então daqui a algumas horas a gente volta aí com o resultado. Pessoal, esse é um outro moinho, a gente chama ele de moinho de bola. Então, para que tipo de amostra serve esse moinho de bola? Quando eu tenho, por exemplo, folhas verdes que eu colhi e eu preciso manter elas extremamente congeladas porque vou analisar alguma enzima, por exemplo, alguma atividade em específico, eu congelo elas e moo aqui. Então, é quase uma maceração que ele faz, né? Eu tenho, por exemplo, frutas e eu preciso manter elas congeladas, eu não posso ter um aquecimento, então eu também moo aqui, então eu congelo essas frutas com nitrogênio líquido, ou eu congelo em ultrafreezer ou em freezer normal, e aí eu faço a moagem nesse sistema. Então ele é um recipiente com uma única bola aqui dentro, e eu coloco a minha amostra aqui e tampo, e aí prendo ela muito bem e ele vai fazer esse movimento aqui. E aí ele vai, a bolinha que está dentro vai se deslocar e vai macerar a minha amostra. A Vanessa vai me ajudar, ela já está com umas amostras aqui muito cheirosas, né, de morango. Esses morangos já estão congelados. Eu não posso colocar esse morangão inteiro porque não vai caber a bola junto, né? Então a gente pode cortar. Acho que tinha uma faca aí, né? Vou ver se está ali no outro lado. E aí as partes pedaços pequenos ajudam, né? Porque ele tem que estar no mesmo compartimento a amostra e a bola, né? E aí então eu vou, com uma amostragem aleatória, né? Eu vou fazer. Você já pode guardar picado, já pode guardar. Não vai caber. Já pode guardar pronto, não precisa cortar aqui na hora que nem eu tô fazendo, né? Então, amostra, apostas, bola, apostas, e aí eu vou montar aqui o equipamento. Se eu tenho nitrogênio líquido, eu despejo um pouquinho aqui para ajudar a congelar. E se eu tiver minha amostra fresca também, eu coloco a amostra, despejo o nitrogênio líquido e faço o congelamento aqui no moinho mesmo. Ele já está na tomada e agora é brutalidade, né? Então, esse moinho ele é meio ogro, né? Mas ele é muito eficiente. Ele fica preso nesse suporte aqui justamente para não sair andando pelo laboratório. Você tem que segurar ele para ele não sair andando mesmo. Então aqui eu deixei bem pouquinho tempo, né? Então ele já macerou boa parte da amostra. Ele ainda tem morangos inteiros, né? Que foram os pedaços maiores que eu coloquei. Então eu vou ter que deixar mais um pouco. Então, mas é bem rápido o processo. Tá quase para fazer um ciclo. Então você pode fazer isso também em liquidificador, você pode fazer isso em processador. Por exemplo, folhas, geralmente folha de couve, folha de alface, às vezes você não consegue processar muito bem sem colocar água junto. Então esse é um problema de usar um liquidificador e tudo mais, né? Então aqui você não precisa adicionar água junto na sua amostra para fazer a moagem. Muito bem aqui, não apertei muito, então a amostra começou a vazar. Então esse também tem que ter um cuidado no momento em que montar o equipamento. Aqui eu já tenho então um suco, né, um morango extremamente processado e pronto para analisar. Então esse é o moinho de bola, então é muito eficiente para processar amostras que necessitam ficar congeladas. Bem pessoal, a gente viu até agora
duas técnicas de moagem, né? Usando moinho de facas ou moinho de martelos. E a outra técnica, que é mais esse moinho de facas e moinho de martelo, é mais para amostras secas, né? Grãos, silagens, forragens. Enquanto que o moinho de bolas, então, é uma maceração. Simula muito o nosso almofariz e pistilo no processo de maceração manual. Existem outras formas de a gente conseguir fazer a moagem de alguma amostra em específico. Por exemplo, carnes, a gente usa processador, talvez até esse tipo de mixer, né, também pode ser usado para carnes, mas geralmente processador se usa muito. Às vezes se usa moinhos de carne, né, que fazem carne moída. Aqui nós vamos usar então amostras de frutas e de grãos oleaginosos, que é um pouco diferente também. Eu não consigo moer com muita facilidade lá no moinho de martelos e no moinho de facas grãos de soja, de amendoim, de canola, de lentilha não, esqueci o nome de linhaça. Eu não consigo moer então esses grãos, essas sementes oleaginosas no moinho de martelo e nem no de facas, é um pouco mais difícil. Então eu vou mostrar um outro moinho que a gente tem aqui que pode ajudar bastante nesse processo. Então a Vanessa vai mostrar para vocês aqui, ela vai moer umas amostras de physalis, né, que são amostras frescas, e ela vai usar então o mixer. O que a gente tem que prestar atenção nessa etapa? O physalis é uma amostra que tem bastante pigmento, então ele tem bastante carotenoide. O processo de limpeza depois é bem chatinho, então muitas vezes a gente precisa usar até álcool para poder limpar e tirar as manchas amareladas que vão ficar na vidraria e nos equipamentos. Então sempre vocês têm que se atentar muito à limpeza dos moinhos, né? Então esse pode moer. A amostra ficou ainda com pedaços, né? Então a gente nota que se eu tiver pouca amostra eu vou ter dificuldade de moer com esse tipo de equipamento. Então esse era outro detalhe. Com amostras pequenas a gente começa a ter dificuldade de usar os equipamentos muito grandes, né? Então talvez aqui eu precisasse um pouco mais de amostra, um pouco mais de tempo para moer, para ter uma amostra bem homogênea, né? Então aqui dá para ver que deu para fazer um suquinho, né? Mas tem pedaços grandes. Dependendo da análise que eu vou fazer, eu não posso ter essa característica, eu tenho que ter ela mais homogênea. Então eu tento moer mais, né, mais tempo, mas também evitando que fique muito tempo o equipamento ligado. Outra maneira de a gente moer frutas, né, eu peguei os mesmos morangos congelados lá do outro moinho, usando, né, o grau e pistilo, ou almofariz e pistilo. Esse aqui é na força bruta, né? Não precisa ir para academia depois da aula de moagem do pistilo. Se você tem amostras pequenas, você usa acessórios pequenos. Se tu tem amostras grandes, você usa o acessório maior, né? O grau maior. Vamos lá, Andressa? Nada mais é do que tentar esmagar, né, moer aqui esse pistilo aqui. Ele tá meio pequeno para esse grau grandão, né, mas ele possibilita a gente moer. Esse pequenininho aqui ele tá mais adequado, né, mais proporcional pelo menos. E é isso aí, a gente vai fazendo a moagem aí. Depois das aulas, geralmente não precisa academia mesmo.
Vocês vão entender isso no decorrer do semestre. Quer pôr em cima da bancada que fica mais fácil? Como esses morangos estão congelados, acaba que é um pouco mais difícil, né? No início, mas ele é uma amostra macia. Se eu tentar moer aqui um arroz, por exemplo, um feijão, sem quebrar ele numa moagem grosseira, por exemplo, no liquidificador, eu vou ter dificuldades bem grandes de fazer esse processo. Então eu tive uma aluna que trabalhou com couve. Então no início a gente começou a moer assim porque ela tinha pouca amostra. E aí depois a gente viu que ela tinha 50 amostras de couve. Então moer uma por uma assim ficava inviável. Foi aí que a gente decidiu usar então o moinho de bolas, né? Então aqui a Vandressa já finalizou, eu também, né? Temos aqui a amostra moída. Então, lembre, para esse tipo de moagem é possível de ser feita, mas a amostra também tem que ser compatível, né? Senão você vai ficar muitas horas aí quebrando grãozinho de arroz, quebrando grãozinho de feijão, de milho, duro, né? Um biscoito é fácil de moer aqui, então depende muito da característica da tua amostra. Então, esse outro moinho aqui, ele é um moedor de café. Então ele tem uma navalha aqui no fundo. Então esse moedor de café, a vantagem dele é que essa navalha ela é retinha, né? Então tem alguns moinhos que a gente chama de moinhos de laboratório, moinhos analíticos, que também tem essa característica. Só são um pouco mais robustos. Esse aqui o nosso já estragou o botãozinho, então eu tenho que ligar ele direto na tomada. E a vantagem dele é que a lâmina é bem próxima do fundo do frasco, que facilita a moagem. Amostras pequenas eu moo nesse moinho. E as amostras, essas oleaginosas que eu falei que é difícil de moer lá no outro moinho de martelo e de facas, né? Então aqui coloco um pouquinho. Não posso deixar ele ligado muito tempo, porque é um moedor de café, né, doméstico, ele acaba esquentando bastante. Então ligo o meu moinho aqui, 220. O cheirinho tá bom. Acho que eu vou comer linhaça. Acho que vai ter linhaça no almoço hoje. Então, ó, é uma moagem rapidinha, né? Eu coloco geralmente pouca amostra pra não sobrecarregar meu moinho aqui, ó. Notem, né? Masterchef. Só que não, né? Mas ele é um moinho muito eficiente para esse tipo de amostra oleaginosa, porque ela empasta naqueles moinhos de rotor, né, maior, né, o de martelo e o de facas, e inviabiliza o processo, porque aí a minha amostra esquenta, degrada e acaba tendo prejuízos lá nas minhas outras análises. Principalmente amostras oleaginosas, a gente acaba tendo uma análise lá de ácidos graxos no futuro, o que podem ser degradados aqui na moagem, então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então eu mostrei, eu e a Vandressa mostramos para vocês todas as nossas possibilidades de análise, de moagem, né, para o preparo de amostras, e a partir daí então a gente vai identificar essas amostras já moídas, e a partir da próxima aula a gente vai começar a analisar elas. Então eu tenho aqui a amostra de morango, a amostra de arroz, a amostra de linhaça, e que a gente vai fazer as determinações durante o semestre usando essas amostras. Então, até a próxima aula. Olá turma, tudo bem? Passei aqui para mostrar que o moinho está limpo, ó, depois de muitas horas de trabalho. Assim que a gente tem que deixar ele depois de usar. Então algumas peças ainda não foram recolocadas, mas queria dizer que apesar do trabalho, o moinho tá limpo. Era isso. Um abraço.